As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Mais um programa Presença Espírita no ar, aqui pela Rede TVM, Canal 14, na cidade de Ponta Grossa. Nós gostaríamos de agradecer pela sua audiência, você que nos assiste pela TV, pelo canal a cabo, e também por vocês que nos assistem pela internet de vários lugares do Brasil, que curtem a nossa página, que já ganharam inclusive livros que foram remetidos para a sua cidade. Muito obrigada por estar conosco nesta hora, nesta quinta-feira, 22 horas. O programa tem 1 hora de duração e nesta hora de duração nós trazemos à baila a doutrina espírita, sempre salientando um assunto mais importante, um assunto que gera mais dúvida, mas sempre trazendo a mensagem consoladora do espiritismo para as nossas vidas. O espiritismo que há mais de 150 anos vem iluminando o nosso caminhar, nos mostrando um roteiro de luz, um roteiro de esperanças, um roteiro que aponta um caminho correto a seguir quando nos fortalece a mensagem cristã, renovando os ensinamentos de Jesus através da explicação clara, cristalina dos bons espíritos. Essa questão da religiosidade na nossa vida, quais sejam as religiões que abraçamos, não é, Ayrton? É muito importante, né? Olá, Silvia. Você que acompanha o programa Presença Espírita, é muito bom estar aqui novamente, trazendo à luz dos conhecimentos da doutrina espírita. Com certeza, as religiões tendem a desenvolver o nosso espírito de religiosidade, né? Aliás, não é o aspecto externo, né, da religião, mas o sentimento que nos aproxima da nossa origem, do nosso Criador. Esse é o sentimento que a religião deve despertar em nós e provocar o que Joana de Ângeles fala da iluminação interior, né? É isso que é o grande propósito, o sentido de desenvolver a religiosidade em nós. Mas, como é mais uma oportunidade de falar da doutrina espírita, é mais um tema que nos traz assim grande alegria, que é falar da felicidade, que é o alvo, né, nesse programa, falar da felicidade não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. É sobre a visão espírita da felicidade no plano terreno, assim. Ayrton, mas até choca um pouco a gente quando a gente ouve essa máxima: a felicidade não é desse mundo. Será que isso não faz com que a nossa esperança diminua, que a gente desanime um pouquinho? E nós fomos buscar lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, essa máxima: a felicidade não é desse mundo. Esse livro do Velho Testamento já falava a respeito do desapego aos bens terrenos. E Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, pensou do Velho Testamento e trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo, e inteligentemente ele colocou no capítulo número 5, o capítulo mais longo do Evangelho: Bem-aventurados os aflitos. O que inicialmente parece um paradoxo, porque como é que, diante da aflição, do sofrimento, das provações, nós poderemos ser felizes? Essa máxima, ela faz parte das bem-aventuranças, das promessas feitas por Jesus Cristo. Mas quando nós lemos mais profundamente as mensagens, nós vamos observar que as duas máximas, bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é deste mundo, elas se casam e elas se complementam, porque nós vamos observar nas bem-aventuranças que Jesus promete a felicidade sempre para o futuro, sempre para a outra vida, sempre numa visão do espírito eterno, do espírito imortal, lá à frente, um passo adiante. Mas quem de nós, vivendo na Terra neste momento, não deseja felicidade? Aliás, a palavra felicidade, ela é dotada de um grande magnetismo, ela só perde para a palavra mãe. Porque todos nós aqui na Terra almejamos a felicidade, queremos a felicidade e a buscamos por vários caminhos. Muitos buscam a felicidade através da aquisição de bens materiais. Outros, através de um relacionamento estável, amoroso, com um bom companheiro.
muitos enxergam a felicidade na felicidade dos filhos, nas conquistas dos filhos, nos vários campos das atividades humanas. Outros veem a felicidade nas verdadeiras amizades. E tanto isso que é verdade que Allan Kardec perguntou aos espíritos, sabedor que era dessa máxima, a felicidade não é deste mundo, ele pergunta aos espíritos, ora, o que podemos fazer então para já nesta vida conseguirmos algo, nem que seja de relance, algo relacionado à felicidade? E os espíritos são taxativos e buscam um ensinamento milenar da filosofia socrática e muito mais da filosofia grega em si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E com isso os espíritos deixam muito bem explicado que a felicidade é uma energia, é um movimento que não vem de fora para dentro, mas ele nasce de dentro da alma e se espraia para fora, envolvendo todos aqueles que nos rodeiam e as coisas que nos rodeiam. É um movimento interior e não um movimento exterior. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, aliás, na terceira parte, os Espíritos abrem da seguinte maneira essa terceira parte. A lei de Deus é a única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Deixando muito claro, então, que se somos infelizes é porque de alguma maneira ou em algum tempo, em algum comportamento, nós fugimos da lei de Deus ou nos afastamos da lei de Deus. Fica claro, então, Ayrton, que se nós cumprimos as leis de Deus, nós teremos muito mais facilidade de chegarmos a esse estado espiritual de harmonia, de serenidade, que é a felicidade. Mas o que os espíritos dizem como definição de felicidade e o reflexo disso na vida futura, na vida do espírito? Bem, Allan Kardec, quando estuda essa questão da felicidade, naturalmente observando que a felicidade é relativa à posição de cada indivíduo, então ele indaga aos espíritos, né, sobre essa questão. Diz assim, sabendo que a felicidade é relativa à posição de cada indivíduo, ele indaga assim, haveria então um termo médio de felicidade para todos os homens? Porque o que é suficiente para um pode ser insuficiente para outro. Então aí está a resposta dada pelos espíritos sobre a felicidade no plano terreno poderia servir como um verdadeiro roteiro, um roteiro de vida, né? E mereceria um estudo bastante pormenorizado, porque os espíritos vão dizer assim, como resposta, para a vida material é a posse do necessário. Né? Então, e depois diz para a vida moral, ou seja, para a vida do espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, dividindo a felicidade no âmbito do que é necessário para a sobrevivência, ou seja, a posse do necessário, veja o destaque, posse do que é necessário, porque se o indivíduo passa por privação, por miséria, isso acaba sendo um entrave à felicidade, né? Naturalmente, porque nós precisamos do necessário, por exemplo, para nos mantermos em termos de educação, alimentação, moradia. Então isso é necessário, mas por vezes nós nos perdemos no supérfluo. Nós acabamos dedicando boa parte do tempo, da nossa existência em busca daquilo que não é necessário. Daí a dificuldade de encontrarmos o equilíbrio entre o necessário e o supérfluo. Ainda que a busca do bem-estar seja algo natural, inerente ao progresso da humanidade, mas por vezes não conseguimos nos limitar ao necessário. E aí então surge toda angústias, insatisfações, quase nunca estamos satisfeitos com o que temos, né? Por exemplo, se temos um carro, logo queremos um mais novo. Se temos uma casa de 1 quarto, queremos uma de 2, depois uma de 3. E se temos uma casa muito boa, queremos talvez depois que seja num condomínio fechado, num condomínio de luxo. E se depois queremos uma casa de veraneio. Assim, parece que nunca é suficiente. Mas a resposta dos espíritos não se tiveram a questão do âmbito material. Mas aí que começa talvez a grande dificuldade, porque está justamente na consciência tranquila. Porque uma consciência tranquila, Silvia, como você mencionava, ela só existe quando está em harmonia com as leis de Deus. Ou seja, a questão é, sim, para que estejamos com a consciência tranquila, para que sejamos felizes, é necessário analisar aquilo que fazemos, se estamos sendo corretos, se estamos sendo justos, se estamos coerentes com as leis divinas. E o outro ingrediente muito importante na questão da felicidade, dizem os espíritos, que é a fé no futuro.
A fé com relação à superação das dificuldades que nos são inerentes nesse mundo de provas e expiações, mas também a fé do futuro, a fé em Deus, a fé que é a mãe da esperança e da caridade, a fé necessária para que nós continuemos o nosso progresso evolutivo. Então, vejamos, que nós devemos até memorizar posse no necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. Veja, são três ingredientes importantes, né? Indispensáveis para a felicidade. E aí é um roteiro luminoso. Se a gente for estudar cada um desses elementos, a gente vai encontrar toda uma harmonia, né, com várias obras de Allan Kardec. Né? É interessante que em relação a ter o necessário para se viver, os espíritos dizem isso, Ayrton, que todos nós temos o necessário que devemos ter para evoluir espiritualmente. E nem sempre temos o necessário que queremos ter para evoluir espiritualmente. Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa felicidade. Assim como um pai sabe o que é melhor para aquele filho pequeno, imaturo, que ainda não dá os passos com os próprios pés. Se você quiser saber sobre esse assunto, a felicidade não é deste mundo, nós já demos uma prévia, a nossa convidada vai responder as questões que são importantes e relevantes dentro desse tema. É só ligar aqui para o telefone 3028-7122. O Ayrton vai estar online, nós já estamos online na nossa página do Facebook, mas ele vai estar colhendo os seus comentários, respondendo as questões em box e também anotando aqueles que querem participar do sorteio do nosso livro no último bloco do programa. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e já voltamos com o programa Presença Espírita. Estamos de volta com o programa Presença Espírita, estamos ao vivo nesta quinta-feira, né? E esse é o segundo bloco do nosso programa, estamos tratando do tema a felicidade na visão espírita. E no começo desse segundo bloco é a sugestão de leitura da semana. E a nossa sugestão é o livro A Arte do Reencontro, Casamento, do Alberto Almeida. Alberto Almeida, que é um médico, né, especialista em algumas áreas do campo da psicologia, da programação neurolinguística, é um escritor e conferencista bastante conhecido no Brasil e também no exterior, e atua como médico na área de homeopatia, também na questão da psicologia transpessoal e também da cultura do diálogo, da formação e condução de grupos, e também na questão da constelação familiar. Ele é autor de outros livros, como O Amor Pede Passagens, O Perdão como Diálogo, e nesse A Arte do Reencontro, o Casamento, ele trata da questão da união conjugal, da formação da família, da questão do casamento na visão espírita. Né? E são 21 capítulos muito interessantes, alguns que são de interesse para todos nós que buscamos a relação conjugal, a formação da família. Então tem a questão do casamento, tem o casamento, espiritismo e rito religioso, casamento e rito de passagem, casamento e cônjuge e os filhos, namoro no casamento, papéis dentro do casamento. Então, o casamento e a sogra, vejam, o casamento, a importância, e às vezes a relação, acaba sendo conflituosa para alguns, né, com relação à sogra, casamento e dinheiro, a questão, por vezes, conflitos surgem quando as condições financeiras ficam abaladas e o amor é efetivamente testado, casamento e separação. Então, tem vários aspectos, não só do lado belo do casamento, das uniões das almas que se buscam pelo afeto, mas também a questão de dificuldades que todos se encontram na vida conjugal. Então, é um livro de excelente leitura e também como talvez um presente para o Dia dos Pais, aí fica a sugestão, né? Que a gente sempre destaca a figura maternal, mas o pai é muito importante na estrutura do lar, na formação dos filhos. Então, a gente sempre destaca a mãe como o amor fraternal, o amor mais belo, né? Que mais puro que existe na face da terra. Mas os pais também amam e a sua figura é essencial na estrutura do lar. Então, né, na proximidade do Dia dos Pais, fica a sugestão de um presente para o Dia dos Pais, A Arte do Reencontro, o Casamento, né, do Alberto Almeida. E agora, então, vamos passar para a Silvia, que vai conduzir a entrevista do nosso programa, iniciar a entrevista, né, sobre o tema que estamos tratando, sobre a felicidade, né, Silvia? É como assim.
Nós estamos recebendo hoje, aqui no programa Presença Espírita, para falar desse assunto importante, palpitante, a felicidade não é deste mundo, a Maria da Graça Moura. A Maria da Graça é voluntária na Guarda Mirim, já esteve conosco aqui vários programas falando sobre vários temas e também é voluntária em outros trabalhos sociais na cidade e vai começar a entrevista então respondendo várias questões que nos surgem quando nós lemos lá no Evangelho a felicidade não é deste mundo. Muitas vezes nós até chegamos a desanimar, mas ela vai explicar que não é esse o intuito dos espíritos, muito pelo contrário, e nós queremos te dar as boas-vindas. Muito obrigada, Silvia. Então, a felicidade, Graça, nesse mundo material em que nós vivemos, é possível? Os espíritos amigos, através das lições que nos chegam, eles nos afirmam que a felicidade completa, sem mescla, ela não existe ainda no nosso mundo, por estarmos encarnados no mundo de provas e de resgates. Mas podemos ter momentos felizes, podemos ser felizes até de acordo com as nossas condições diante da vida. Podemos sim, Silvia, não aquela felicidade total, plena, ainda não faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. Mas podemos sim ter e nos sentirmos felizes cada vez que nós fazemos algo de bom. Podemos sentir já esse desabrochar dessa doce virtude que temos dentro de nós, que é a felicidade. Graça, o Chico Xavier dizia isso, né? Que a nossa felicidade é do tamanho da felicidade que fazemos para o próximo. E também, em alguns livros, Emmanuel disse que a felicidade é a arte de servir. Isso tem a ver também, né? Aquilo que a gente consegue fazer de bom para o próximo repercute dentro de nós. Com certeza. E quando o nosso companheiro Ayrton estava falando já sobre esse livro e a proximidade do Dia dos Pais, eu comecei também a lembrar quanta felicidade que nós podemos proporcionar aos nossos pais, os filhos, nesse dia, não só pela lembrança do presente material, mas quanto pai fica feliz com um abraço de um filho que está longe, um telefonema, alguma coisa. Então, são situações, Silvia, que nos trazem momentos felizes. Tudo isso ainda podemos, fazendo algo em benefício do semelhante, já estamos sentindo felicidade. Então, e falando nessa questão que a felicidade não é possível nesse mundo material, vem à tona a questão do dinheiro. Existe um adágio popular que diz que o dinheiro não traz felicidade. A gente quer saber se é verdade isso. E como nós somos ainda muito espirituosos, nós acrescentamos, não, ele não traz, ele manda buscar. Mas nós sabemos que como a felicidade plena ainda não é na nossa encarnação presente, por quê? Porque nós, Silvia, ainda nos ligamos muito ao material e tudo que é em relação ao material é passageiro, é efêmero, é transitório. Então, esse ditado popular que o dinheiro não traz a felicidade, é verdade. Ele pode ajudar em muito. No bem-estar, por exemplo, né? Que se confunde felicidade com bem-estar, não é? Exatamente. Não podemos negar como ele ajuda. E precisamos dele. Mas não que ele traga aquela felicidade do espírito, aquela alegria, aquela felicidade duradoura. E o próprio Evangelho diz que no fundo daquela cesta de flores, em determinado trecho, falando sobre a riqueza, será que nessa cesta florida não esconde um réptil dentro? Então, o que os espíritos querem afirmar? Que mesmo a pessoa tendo tudo materialmente, muitas vezes ela se sente infeliz na vida. Então, nessa
nesse contexto, não se pode dizer que o dinheiro vai trazer esta felicidade da riqueza, do espírito, da paz, da serenidade. E quando a gente lê essa parte no Evangelho, de primeira, nós podemos até desanimar. Eu queria saber da Graça, então, exatamente o que é, se a felicidade não é desse mundo, de que mundo que ela é, né? O que realmente esses provérbios, essas máximas querem dizer? Que não é desse mundo, não é da terra. Nós nunca iremos alcançar a felicidade aqui na terra? A felicidade não é deste mundo, mas ela começa aqui. Nós podemos, a partir desta encarnação, nós podemos já ir construindo a nossa felicidade futura. Quanto mais evoluímos espiritualmente, claro que mais nós vamos sentindo a felicidade, porque nós estamos nessa nossa caminhada evolutiva, nós procuramos pautar a nossa vida nos ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos deixando aquelas coisas, o materialismo, aquele desespero só pelo material, que são obstáculos à nossa evolução. Então nós vamos sim conquistando, lembrando que nós podemos, a partir de hoje, começarmos a conquista da nossa felicidade real e plena. Essa explicação da Graça nos leva a uma outra pergunta, né, que acaba gerando uma outra dúvida. Ora, então, se as coisas materiais não trazem felicidade, se o dinheiro não traz felicidade, se a felicidade é um estado da alma, um estado de paz interior, então eu não devo trabalhar para adquirir a minha casa, adquirir o meu carro, poder ter o meu mês de lazer, as minhas férias, de dar uma vida material melhor para a minha família. Então eu devo viver sempre na simplicidade? Ao contrário, né, Silvia? Devemos sim trabalhar, nos esforçar para nós podermos dar à nossa família, a nossa família, o conforto, a segurança, porque nós precisamos realmente do dinheiro abençoado, no caso. Quem de nós não fica feliz em proporcionar um estudo melhor para o seu filho? Quem de nós pode dar algo dentro da saúde que a gente pode proporcionar a um filho, a um ente querido? Então, não podemos negar isso aí, Silvia. Nós precisamos, e é o nosso esforço, através do nosso trabalho. Não é errado, não está fora das leis divinas a nossa luta pelo pão de cada dia para conquistarmos o nosso lazer, as nossas férias. Nós não fomos criados para sermos miseráveis. Não, Deus quer que a gente esteja aqui no mundo, participe das alegrias do mundo, mas tudo com bom senso, tudo de uma maneira em que a gente possa ganhar o nosso sustento, uma maneira justa. Sem passar em cima de ninguém. Exatamente. Né? É uma felicidade. Bom, nós vamos continuar falando desse assunto. Você pode ligar aqui para o telefone 3028-7122 ou falar com a Ayrton no Facebook. Pode fazer a pergunta para ele de outro assunto também, não precisa ser exatamente sobre o tema do programa de hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos abordando um tema interessante, uma máxima que Allan Kardec buscou lá no Velho Testamento, sob orientação dos bons espíritos, dos espíritos superiores, colocou no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo
a felicidade não é deste mundo. E ali o cardeal Morlot, que é o espírito que descreveu então essa máxima e nos explicou, nem todo o poder, nem a beleza, nem a juventude, nem todos os recursos materiais que possamos ter, nem todas essas coisas juntas que para muitos é o desejo, é o sonho de consumo, a beleza, o poder, o dinheiro, a saúde do corpo físico, nem todos esses desejos juntos, ainda mesmo assim, não proporciona a felicidade. Quais as conquistas, então, que trazem felicidade para o ser humano? Graça. Silvia, a felicidade ela tem uma conotação diferente para cada criatura. Para cada um de nós ela tem uma conotação diferente de acordo com a evolução intelectual de cada um. Para muitos, a felicidade é tudo isso que está na beleza, no poder, no dinheiro, na fama. Então ele ancora o sonho de felicidade assim. Esquece que tudo é passageiro, tudo é transitório. Outros já pensam que a felicidade é você não ter problemas nenhum na vida. Quando você não existe problema na tua vida. Então ele pensa ser a felicidade assim, uma vida isenta de lutas, de dificuldades, enfim. E aí a gente lembra de Chico Xavier, quando, naqueles lindos casos de Chico Xavier, nos chama a atenção um caso em que certa pessoa tem uma foto do Chico tomando café, sorridente, tomando café. E essa pessoa, então, mostra esse retrato para vários amigos. E eles dizem, o que tem nessa foto? Observe bem. Não, o Chico, com certeza, gosta de café, está sorrindo. Não, mas tem algo mais. E as pessoas ficam, o que será? E daí é explicado que aquela foto foi tirada às 5 horas da manhã, após o Chico ter atendido centenas de pessoas, quase 30 horas de trabalho ininterrupto, ali auxiliando com as mensagens. 5 horas da manhã, após horas exaustivas de trabalho, nosso amado Chico está sorridente, feliz. Então ele conquistou a felicidade no amor ao próximo. E outros que temos, Madre Teresa, Irmã Dulce, e sofreram padecimentos muito grandes. E elas encontraram a felicidade proporcionando a felicidade aos irmãos necessitados, aliviando as dores dos nossos irmãos. E a lista é imensa. Nosso Divaldo, que conquistou a felicidade também, ele mesmo diz, eu encontrei a felicidade buscando fazer a felicidade dos outros. Então nós vemos aí Bezerra de Menezes, é só nós estudarmos, nós lermos os livros sobre a vida de Bezerra, a felicidade dele era proporcionar o bem aos seus pacientes, aos irmãos da humanidade. Isso é a felicidade. Então, cada um de nós coloca a felicidade naquilo que ele ama. Agora, o Brasil está feliz, claro, com a nossa Olimpíada. E nós vibramos quando algum brasileiro consegue uma medalha. Mas não é uma felicidade, aquela felicidade plena para sempre, não. É uma alegria, é algo passageiro. Mas nós estamos felizes. De alguma maneira, é aquela felicidade. Então, cada um de nós encontra ou busca, de alguma maneira, a felicidade. Porque em sã consciência, ninguém de nós diria que não deseja ser feliz, né, Silvia? Exatamente, mas existem pessoas que por mais busquem a felicidade, não encontram. Projetam, fazem planos, têm lutas
e sempre parece que são acompanhados por uma má estrela, uma má sorte, seus planos não dão certo, eles, de alguma maneira, os seus planos não vingam. O que acontece com essas pessoas? Isso vem no seu planejamento reencarnatório, e nós estamos falando aqui dos planos materiais, né? Que são até mais fáceis do que os planos de conquista da alma. O que essas pessoas têm que não conseguem realizar esses sonhos, esses planos? Silvia, que nem as pessoas falam, né? Eu tenho azar, muito azar, ou má sorte, uma estrela. A doutrina espírita nos ensina que nenhum de nós reencarna para ter uma má estrela, uma má sorte. Isso aí são ditados populares, mas na realidade Deus não colocou isso em nossa vida. Ele não é um jogador de dados que a um filho nascer, ele diz, não, você vai ter isso, você... Não, cada um de nós volta principalmente com a programação daquilo que precisa ser realizado nessa encarnação, aquilo que nós precisamos crescer, aquilo que nós precisamos evoluir. E como o nosso mundo é uma escola, e nós matriculados nesta escola, nós temos assim matérias, disciplinas, muitas vezes mais fáceis de serem entendidas por nós. Mas existe também numa escola matérias mais complicadas, que exigem mais de nós. E muitas vezes nós falhamos nessas matérias, não fomos alunos obedientes, disciplinados, e agora nós voltamos com esses aparentes enigmas para serem resolvidos. Nós voltamos exatamente com as tarefas que precisam ser cumpridas por nós. Por isso, muitas vezes, a gente encontra pessoas que ela, na visão dela, presente, porque nós não somos o presente, e então nós somos a soma de um passado, então ela vê o presente como uma pessoa se sente infeliz diante das tarefas que ela precisa e não consegue. Mas é lógico, Silvia, que é um passado que está aí sendo necessitado de ser reeducado naquilo, corrigido naquilo que ele falhou, Silvia. Eu vou perguntar aqui para o Ayrton, uma pergunta que chegou por telefone. Ayrton, o Sérgio, ele quer saber se a felicidade existe no mundo espiritual, e nós que não somos felizes aqui na Terra, nós que somos felizes na Terra, poderemos no mundo dos espíritos não ser felizes, ou também ao contrário? Bem, Sérgio, a felicidade é inerente ao estado de evolução do espírito, é um estado de consciência, então é um estado íntimo, portanto a felicidade pode existir, ainda que relativa, no plano terreno e naturalmente no próprio plano espiritual. Basta que, por exemplo, nós venhamos a ver a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, veremos lá espíritos que acabaram de deixar o plano terreno e são felizes, aos espíritos que em condição intermediária e aos espíritos infelizes, os espíritos sofredores, justamente esses que se distanciaram, né, pelos delitos, se distanciaram das leis divinas. Então a felicidade é possível em toda parte, desde que haja na intimidade do espírito a harmonia com as leis divinas. Agora, quando se fala de felicidade na Terra, naturalmente que é uma felicidade relativa, mas se é uma conquista do espírito, já é um estado de elevação da alma, ele continuará feliz no seu estado, mesmo desprendido da matéria. Agora, quando a gente fala, né, como já havia sendo comentado, que a felicidade relacionada às coisas materiais, o usufruto daquilo que são meramente coisas transitórias, consequentemente, quando o espírito deixa a matéria, ele pode se frustrar. Lembremos daquela comunicação que tem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a rainha de França, rainha na Terra, rainha queria ser no mundo dos espíritos. Aí veio o quê? A grande frustração. Quer dizer, para ela, ser rainha, ter servos, era uma grande felicidade, mas a realidade no mundo espiritual é bem diversa, porque não se leva em consideração a posição social, o título. Então, se é nesse sentido, então aí a felicidade terrena não se reproduz no mundo espiritual, que é a outra realidade, né, Silvia? Agora nós vamos falar um pouquinho, Ayrton, não só da nossa felicidade, mas eu gostaria de saber da Graça se os espíritos superiores são felizes.
onde que eles habitam? O que consiste a felicidade dos espíritos superiores? Kardec responde que a felicidade dos espíritos superiores está exatamente em proporcionarem a felicidade aos irmãos da retaguarda, a cumprirem as ordens de Deus. Então, fazendo com que a humanidade progrida. E eles são felizes pelo bem que eles fazem a todos nós. Essa felicidade. E se nós analisarmos num plano, digamos assim, nosso terreno, qual de nós, pai e mãe, que não fica feliz com a conquista de um filho, em qualquer setor na vida, seja na escola ou no trabalho? Então, se nós que somos ainda seres tão pequenos, tão imperfeitos, nós já ficamos felizes com as vitórias, com as conquistas de nossos filhos, imagine, Silvia, os espíritos superiores. E quando nós estudamos as parábolas, elas também fazem parte da felicidade. É só nós estudarmos a alegria do pai quando o filho pródigo volta a casa, a felicidade dele ver o retorno daquele filho que estava perdido e que ele retorna aos seus braços. É a felicidade dos espíritos superiores, tanto que Jesus diz que há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende ou sai das faixas da infelicidade. A parábola da dracma perdida também, a alegria daquela jovem encontrar a moedinha que estava perdida. E também parábola belíssima que fala da ovelha perdida. É nos ensinamentos de Jesus que nós vamos encontrando tantos recursos para nós buscarmos a harmonização, a nossa reforma íntima, a renúncia e também esse desprendimento dos bens transitórios. Não é que a gente vai deixar tudo, não, mas sim aquele apego excessivo que é um obstáculo ao nosso crescimento espiritual, que nos absorve tanto, Silvia. Graça, nós temos uma pergunta que eu vou deixar em aberto, porque nós já estouramos o nosso tempo. Se os espíritos superiores também se penalizam pelo nosso sofrimento aqui na Terra, pelas nossas provações, a Graça vai voltar já no último bloco, respondendo essa pergunta, nós já voltamos. Voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Deixamos, então, uma pergunta em aberto. Os espíritos superiores, aqueles que já atingiram um patamar de elevação, que já gozam da felicidade de tudo saber, de conviver com espíritos mais elevados, até com a própria figura de Jesus, esses espíritos se penalizam pela nossa infelicidade, quando nós caímos aqui na Terra, erramos. Eles têm algum tipo de sentimento? Com certeza, Silvia. Eles se penalizam, porque se penalizam no sentido de que eles sabem que nós perdemos inúmeras oportunidades de alcançarmos, de conquistarmos a felicidade. Ainda não percebemos o quanto nós somos chamados a sermos felizes. Mas nós, muitas vezes, nós não abrimos as portas do nosso coração para recebermos essa felicidade. Nós nos fechamos dentro dos nossos problemas, das nossas dificuldades e não permitimos. É como nos dias frios que nós buscamos abrir as janelas dos nossos lares para que o sol entre e venha nos aquecer. Assim, espiritualmente, também.
quando nós gastamos muito tempo em lamentações que nada acrescentam em nossa vida, quando alguém está pedindo a nós algo em que podemos auxiliá-la, é um familiar que às vezes está necessitando, é alguém que busca o nosso sorriso, os nossos ouvidos a fim de desabafar. Então são tantos os convites e eles se penalizam exatamente por isso, porque eles veem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. E eles sabem que nós um dia vamos abrir os nossos olhos, quem sabe com muita dor, com muito sofrimento, mas que nós vamos aprender também, Silvia, que através do amor ao nosso próximo é que estaríamos abrindo as portas de nossas almas para que a felicidade, apesar que ela é um estado de espírito, ela tem endereço certo na consciência tranquila, mas que a gente permita, então, essa virtude grandiosa desabrochar dentro de nós. Eu gostaria que o Ayrton falasse mais uma vez do livro que a gente vai sortear, porque a gente está quase terminando o programa, Ayrton. Sim, nós vamos sortear o livro do Alberto Almeida, A Arte do Reencontro, o Casamento. Então, ainda há, ainda desses minutinhos finais, quem não curtiu a página ou deixa a mensagem ali para nós sortearmos esse livro aqui, que é uma excelente sugestão de leitura da semana, do nosso programa. E também que o programa Presença Espírita faz agora, finalizando aqui, uma homenagem ao Dia dos Pais, uma excelente oportunidade da gente dar aquele abraço no nosso pai, porque o tempo passa aqui na Terra de uma maneira tão vertiginosa que, seguindo a lei da natureza, os nossos pais seguem para o mundo dos espíritos à nossa frente, e muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar ali junto com ele e nos trancamos nos nossos sentimentos de vergonha, muitas vezes, não nos abrimos para dizer um eu te amo, ou me perdoe, vamos fazer alguma coisa junto, e quando nós vemos, os nossos pais já estão do outro lado da vida. Então, essa é uma oportunidade de a gente dar aquele abraço apertado e saber da importância do ensinamento de Jesus, do honrai vosso pai e vossa mãe, dando para eles tudo o que eles merecem por ter permitido a nossa reencarnação na Terra. Então vamos pedir para Graça sortear o livro. Tem mais um aí, Ayrton? Tem várias participações. Vou mexer bem aqui, porque tem inúmeras participações aí. Quem ganhou o livro A Arte do Reencontro, do Alberto Almeida, foi a Vitória Maria Moura Carvalho, residente aqui em Ponta Grossa, na Vila Estrela. Então, poderá retirar esse livro ali na Livraria Educadora, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Então, o livro foi sorteado para Vitória Maria Moura. Graça, obrigada pela sua presença. Eu agradeço, Silvia. E nós vamos nos despedindo. Na semana que vem estaremos aqui com mais um programa Presença Espírita ao vivo. Desejamos a todos uma excelente continuação de semana e até o próximo programa. Até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita e até a nossa próxima semana.